nas sombras esconde-se o silêncio de um grito, com garras de vampiro. E este nó na garganta é um terror mudo, clamor expressionista, num suspiro. Ora, boa tarde a todos e bem-vindos de volta ao Nosferatu Cenas de Terror. Na primeira parte tivemos então o nosso painel com os ilustres oradores que muitos tópicos ricos nos trouxeram aqui e aos quais agradecemos muito pela presença. Nós agora vamos ter um outro painel, agora dedicado aos nossos artistas. O vídeo que acabaram de ver tem pequenos excertos de todas as submissões que nos foram mandadas. São pessoas de enorme talento, com muita dedicação, e sem elas este projeto não existiria. Portanto, gostaríamos de chamar ao palco alguns artistas que convidámos e que também coagimos que nos submetessem coisas. Fomos atrás deles com... gostaríamos muito de vos chamar ao palco e apresentar-vos. Coragem? Quem quer subir primeiro? Ora bem, Patrícia, faz as honras. Então, vamos lá. A primeira pessoa que subiu ao palco é Madalena Cardoso, que é, além de ilustradora, é animadora e motion designer. Agora temos a Patrícia Sofia Costa, que, além de ilustradora e animadora, foi uma das pessoas por trás da reviravolta produção audiovisual daquele pequeno excerto que viram, ok? E que, querendo fazer aqui um pequeno tease, irá passar na íntegra, tal como a curta, antes do filme do Nosferatu. Por isso fiquem para ver. Quem quer? Ok. A próxima concorrente é a Susana Silva, que além de oceanógrafa física é também escritora, poeta, também integrou o Sangue Novo. Obrigada por estares aqui. Last but not least, temos o grande Samir Karimo, uma grande salva de palmas. Samir é um escritor e argumentista de BD, que trabalha sobretudo um género dentro do terror, que é o splatterpunk, portanto o horror extremo. E na verdade nós vamos começar mesmo por aí, Samir. És o primeiro aqui, vamos pôr-te on the spot para nos falares um pouco, primeiro que tudo, o que é isto do splatterpunk e como é que foi adaptar o Condor Lock também um pouco ao teu universo literário, porque o Zombiro é um universo literário teu. Sim. Portanto, fala-nos um pouco sobre isso. Estão a ouvir? Sim. Antes de mais nada, obrigado à comunidade nosferatiana por me ter convidado. Ok. Olha, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E, bem... Posso mostrar? Posso mostrar? Pode. Yeah. Isto são portanto, publicações do Samir, que poderão encontrar através do QR Code que está ali na zona da nossa exposição, está bem, por baixo do nome dele. Poderão encontrar o Zombiro, o Macabru e Valkyria. Desculpem. Então, vou começar pelo splatterpunk. Antes de mais nada, convém explicar o que é o horror e o terror, mas acho que as pessoas aqui já devem saber. Como Robert Bloch diz, o terror infunde medo, mas o horror causa náuseas. E partindo desse suposto, o meu objetivo quando comecei a escrever não era tanto causar náuseas. Não era. Mas, infelizmente, ou felizmente, decidi causar náuseas. Bem, mas explicando um pouco o splatterpunk. O splatterpunk como movimento literário, digamos que o pai do splatterpunk literário é o Clive Barker.
Clive Barker, mas há outros autores de horror extremo como Poppy Bright, Jack Ketchum. Agora, como no aspecto cinematográfico, ou assim, no aspecto artístico, a questão da arte da mutilação das vísceras remonta ao grande teatro do Guignol, de Max Moret. E isso influenciou muito a questão do cinema. No cinema, há quem diga que O Cão Andaluz é um precursor do splatterpunk, quando há aquela cena do olho. Sim. Dizem que é o precursor do splatterpunk. No cinema também podemos encontrar aqueles filmes de exploitation, de canibais, de zombies. Do aspecto de canibais, há muitos realizadores italianos, o Ruggero Deodato, que é aquela questão do holocausto caníbal, e dos zombies temos o Romero. Em questão de cinema, falando um pouco de cinema, e falando já que é sobre cultura alemã, há dois realizadores alemães muito bons, Splatter, que é o pronunciar, não sei pronunciar, mas há um que vou dar um nome mais giro, que é para se perceber melhor, que chama ele Budweiser, que é Buttergreit, que é do Necromantic. Por acaso, há um texto que eu escrevi, que é o Necramor, um tributo a esse universo, que é da necrofilia, que tem outro título que eu não posso dizer aqui porque é muito chocante e não são capazes de me atirar em sapatos. Só posso dizer que começa por P, é uma palavra inglesa, P, Sim. punk, pronto. Portanto, como estávamos a dizer, portanto, isto é um exemplo de como o quão extremo é o horror do splatterpunk, não é? Isto é um exemplo para terem noção de que o splatterpunk não é, não sei, umas facadinhas aqui ou ali, é mesmo uma coisa muito, muito extrema. E por isso é que eu gostava de saber como é que foi pensar no Condor Lock e adaptá-lo também ao universo do Zombiro. Então, pontos. Falar de Zombiro... Ai, desculpa. Falar de Zombiro é falar do Zombiro é falar de Valkyria. E então, como é que a Valkyria e o Zombiro estão ligados? Quando eu publiquei a Valkyria, na minha primeira obra Sobrenatural, que está em inglês e espanhol, era só um texto autoconclusivo. Ela é uma demónia que leva lá com uns balásios, entre aspas, arranca os órgãos e morre por aí. Mas o meu colaborador, nosso colaborador, o Miguel Ángel, disse, não, isto tem potencial. Então nós fomos criando uma saga, um universo. Na Valkyria 2, nós prestamos uma homenagem aos filmes dos anos 80, de terror, horror, que é o Freddy Krueger, o Pinhead, que nós quisemos fazer uma homenagem. Na terceira, esta aqui, a capa esta capa, só pela capa podem ver que aqui, posso dizer que esta obra foi censurada, consideram um conteúdo muito impróprio para... Comercialização, no fundo, não é? Isto é assim, minhas obras, a maior parte estão no Amazon. Mas só que a Amazon achou armada em puritana, não é? Como não vendessem lá, não vendessem outras coisas bem extremas, que isto tinha conteúdo muito forte. Bem, vou-vos só mostrar uma parte, não vou-vos mostrar tudo, senão ainda me tiram aqui com os... É por isso que o evento é para maiores de 16 já agora. Exatamente, tenho que pensar nisso. Por isso é que eu estou a dizer, tem cuidado com o que mostra. Aqui não há crianças, não? Não, que eu saiba não. Não, né? Então acho que posso mostrar. Não, esta parte não posso mostrar porque aqui é um bocado... Aqui uma parte assim... esta parte posso mostrar porque pode escolher. Posso mostrar enquanto falas? Aqui uma cena muito típica, que é um canibalismo mútuo. Pois, de facto está muito pequenino, mas é
É isso, é uma cena de canibalismo mútuo. Para não dizer... Para não descrever, não podemos descrever muito mais que isso. Maiores 16, Eu não posso dizer a expressão, pontos que ficava um bocado... Que eu até, isto é assim, eu escrevo estas coisas, mas sou um homem muito envergonhado. que eu sou muito envergonhado, mas... Mas não se nota, Samir, não se nota. Não, porque também temos aqui mais pessoas envergonhadas que estão ali a esconder-se daquele lado. Eu acho que devíamos pôr ali a Madalena on the spot agora. É que eu tomei um remédio para me acalmar. Patrícia, É? vamos a isso? Olá, Madalena. Olá, Patrícia. Obrigada. Está a ouvir-se? Está a ouvir-se. Ok, não está. Obrigada por teres vindo. Então, contrariamente ao Samir, a tua arte não costuma inserir-se geralmente no género do terror. Nada a Não é? ver. Polos Nada a ver, opostos. são Não foi, de polos propósito opostos. não foi de propósito que eles ficaram sentados em lados opostos, mas definitivamente opostos a nível de arte. Estava destinado. Então, como é que foi adaptar a estética deste filme à tua arte, que é assim, digamos, inspirada talvez pelo universo medieval, talvez mais pela fantasia? O que é que tens a dizer sobre isso? Pergunta interessante e desde já faço um agradecimento à equipa por me ter convidado e é uma honra poder estar aqui a partilhar um bocadinho convosco do que é que se passou por trás da minha ilustração. Eu queria também deixar um aviso, eu tive afónica há uns dias atrás, então se alguma palavra não passar para aí, por favor digam. Eu farei os possíveis para repetir da melhor forma possível. E queria deixar aqui uma coisa clara, e isto com o risco de me expulsarem daqui, espero que não o façam, que eu nunca fui uma pessoa com uma grande paixão por filmes de terror. Pronto, digo já isto. Mas é por isso mesmo que a tua submissão também, não é Destinos Sombrios, foi tão interessante para nós. Porque, por exemplo, nós temos aqui a Patrícia, que já vai falar, que é sim uma grande adepta do terror. A curta, eu diria que a curta que a Reviravolta fez vai muito mais numa questão muito mais macabra do que o próprio filme, na minha opinião. E por isso é que é tão interessante ver esse teu lado, que foste fazer uma interpretação muito clean. Eu queria dizer muito clean, num sentido muito positivo. Eu gostei muito da interpretação que fizeste com muita cor, que foge muito do que costumo fazer com o Nosferatu. Sim, eu tenho essa noção de que o meu estilo não é propriamente muito ligado ao terror, mas talvez mais à fantasia e ao universo medieval, como tu disseste. Aliás, uma das mais minhas para cima, grandes... Madalena. Desculpa. Uma das minhas grandes inspirações quando desenvolvi o meu estilo de ilustração foi mesmo as iluminuras do período medieval europeu. E por uma questão muito particular, que é a representação da realidade é muito plana. Ou seja, por exemplo, o ser humano é representado quase sempre de perfil, muitas vezes, até mesmo nos hieróglifos do Antigo Egito, que também foi uma grande inspiração. E tudo acaba por ser muito plano. E se por acaso se vos interessar, convido-vos a ir explorar a minha obra e verão que de facto isso se confirma. E para além disso, para além de ser muito plana, eu recorro muito ao uso da cor, embora não de uma saturação muito extrema, mas recorro mais talvez a pastéis e a cores menos saturadas. E isso acaba por se inserir talvez numa linguagem se calhar mais infantil, mais ingênua. E eu tendo em conta que queria submeter algo que fosse meu e que fosse característico meu, percebi-me que tive de fazer aqui uma espécie de um processo de filtragem, de tradução, em que queria retirar aquilo que considerei mais marcante para mim no filme e traduzi-lo se calhar para uma linguagem mais clean, como tu disseste, mais clara, mais direta, mais simples, mais ingênua. E sim, isso consistiu nesse processo. Primeiro, claro está, vi o filme e vi a versão posterior dos anos 70 e fui ler 1 ou 2 artigos sobre a temática. E nesse processo de pesquisa percebi-me que a maior parte das representações visuais recorriam muito ao uso contrastante do preto e do branco, e ao uso adicional do vermelho, claro, porque é uma referência ao sangue, à morte, que são elementos muito presentes no terror e no Nosferatu também. E eu quis afastar-me um pouco disso por 2 razões, porque não se enquadrava no meu estilo próprio de ilustração e também porque me queria
distanciar um pouco daquilo que já foi feito e criar algo novo. E pronto, surgiu assim o resultado final que depois vocês poderão ver ali atrás e no site. Que corresponde muito à essência da nossa própria chamada para trabalhos artísticos, que era tentar dar uma nova roupagem ou atualizar o Nosferatu de alguma forma. E acho que a tua submissão, entre outras, mas mostram as diferentes formas que o Nosferatu pode existir, no teu caso. Sim, e sabes que ainda assim eu penso que o terror, de certa forma, acaba por ainda estar presente na obra que eu acabei por submeter, porque... Está. Pronto, obrigada. Porque, não sei, até mesmo pela forma como o enquadramento das personagens e de todos os elementos que estão presentes. Pronto, era giro agora estar a mostrar, mas pronto. Depois podem ver que está muito limitado pela forma de um caixão, por exemplo, e a figura do Condorlock a pairar sobre as figuras humanas de uma forma ameaçadora. Portanto, acaba pelo terror estar presente numa linguagem diferente, mas ainda assim está presente. E até o próprio olhar da Helen e do Hooters, vê-se o medo lá. Conseguiste, acho eu, transferir bem isso. Então, Totalmente. Na questão do medo, Patrícia, não podes fugir mais. Por favor, a Reviravolta fez uma reinterpretação, principalmente muito estética, do Nosferatu. E também, eu diria, esta foi a minha interpretação, claro, há uma conexão muito mais forte, muito mais proeminente entre a Ellen e o Condorlock. Na vossa curta. Mas, acima de tudo, a questão estética, eu gostava muito que pudesses comentar um pouco isso, porque vocês utilizaram uma técnica que eu não faço ideia, não sei explicar. Por favor, elucida-nos. Com certeza. Para começar, boa tarde. Obrigada pelo convite. Para começar, um dos primeiros objetivos da Viravolta, quando tivemos esta iniciativa para enviar uma submissão, foi... Lá está, como a Patrícia disse, passar o Nosferatu para o conceito do terror e do sombrio que hoje é. E como é que nós fizemos isso? Portanto, grande parte desse processo está no nosso estilo gráfico e também pelo facto de que eu e a minha equipa somos grandes fãs do terror e do sombrio e da fantasia, mas o estilo que nós decidimos desenvolver é bastante cru, tem um traço cravão, pelo menos foi o nosso desejo, o nosso objetivo de imitar estas... peço desculpa. O que é o cravão? Este traço cru, que leva ao emocional exagerado. E então decidimos ir não só, como já falaram, pelo grande, forte preto e branco, por esse contraste grande e elevado, mas também levá-lo aonde ele poderia parar e chegar a esse ponto, porque pronto, era o nosso objetivo. Quanto àquilo que tinhas referido da relação entre a Ellen e o Condorlock, o Nosferatu, nós, quando assistimos o filme para a produção da obra, nós achámos essa relação entre eles muito interessante, que se distinguia bastante do resto dos personagens. Que a Ellen, de certa maneira, sentia emoções e demonstrava comportamentos bastante diferentes, tinha uma sensibilidade diferente. Sim, eu acho que remete totalmente àquilo que a professora Cláudia também tinha mencionado, de haver uma certa erotização ou uma sexualidade mesmo ali entre o Nosferatu, a personagem do Nosferatu, e a Ellen, que não existe no Hutter, que, como a professora Luísa tinha mencionado, é um burguês preocupado em fazer dinheiro e pouco mais. E eu acho que vocês traduziram essa questão e a amplificaram mesmo muito, muito bem. Sim, nós achámos-la extremamente interessante e definitivamente quisemos levar esse um bocado ao extremo. Porquê? Era muito interessante, ela de certa maneira tinha talvez um traço sobrenatural, algo que, por exemplo, o Hutter não tinha. E
como o sobrenatural está tão ligado ao terror e à fantasia, achámos que fazia todo o sentido a ir nessa direção. Aliás, há uma passagem não, um momento do filme que mostra esta sensibilidade da Ellen, que é muito no começo do filme. Ele decide ir buscar flores para a mulher e, em vez da típica resposta de que gostou bastante do ato e por aí fora, ela sente pelas flores. O público não estava à espera disso. E lá está, acho que a partir daí, a partir de acharmos esse lado dela, foi muito mais natural para nós achar a direção e o mood do filme e de como é que teríamos que ir. Portanto, sim, foi um ótimo caminho e nós gostávamos muito de o fazer. É curioso falares dessa questão das flores, que também foi o mote do poema da Susana, não é? Que é o teu poema, e tal como toda a tua escrita, é sobretudo uma experiência visual e muito evocativa de emoções. E tu pensaste nessa ideia das flores? Sim. Primeiro, boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu nunca tinha visto o filme. Eu vi o filme pela primeira vez para escrever o poema para submeter aqui. E quando eu vi o filme, a primeira frase que me ficou na cabeça foi exatamente essa parte do filme, o Porque Mataste as Flores Bonitas. E o poema nasceu a partir daí. Eu sabia que eu queria contar a história do filme de uma forma metafórica. E esse foi o ponto de partida. E depois o poema começou por ser... Eu começo com tu seguras algo morto nas mãos, e isso poderia ser um diálogo entre o Hutter e a Ellen, mas depois ao escrever o resto do poema, eu percebi que aquilo seria um diálogo entre o Conde Orlok e o Hutter. E seria quase como se fosse visto do ponto de vista do Conde Orlok, e seria quase como uma premonição o que é que iria acontecer ao longo da história, até que no fim ele repete tu seguras algo morto nas mãos e já vai ser ela, porque ela morre no fim. Mas sim, eu sabia que queria escrever algo metafórico, e as flores foi uma coisa que me ficou bastante, até porque eu as repito ao longo do poema como talvez uma metáfora para ela, talvez mesmo em relação às flores, mas sim, era essa a ideia que eu queria trazer com o poema, um diálogo, um monólogo do Conde Orlok. E fizeste-o muito bem. Obrigada. Aliás, se lerem, podem ver, aliás, toda a escrita da Susana pode ser vista por várias interpretações. Como eu disse, é sobretudo visual, é uma experiência que se deve experimentar, acho eu. Obrigada. Passo a redundância. Ensinar uma coisa. Podes. É interessante que falam das premonições da Ellen, porque também foi algo que nós tivemos em conta. Foi esta ligação que a Ellen tinha com o Nosferatu, com o Conde Orlok, peço desculpa, que mais ninguém tinha. E porquê ela? Aliás, as cenas, os planos que nós temos na nossa curta, nós fizemos questão de mostrar essa ligação, porque de certa maneira parece um bocado de bruxaria, e acho que lá está, porquê? E foi bastante interessante ir por esse caminho. Sim. Isso tudo é muito interessante, remonta à nossa conversa anterior, em que se falava, pronto, na mulher sendo aquela figura sexualizada, e neste caso símbolo de bruxaria. Talvez a mulher pode ser, neste caso, o outro, aquela coisa estranha. Acho que vocês conseguiram incorporar muito bem essa questão macabra e essa questão da mulher como sendo, sobretudo,
mais uma fonte neste caso uma fonte ou mesmo um veículo para o sobrenatural. Exatamente, não é? o veículo para o Condor logo. Acho que vocês conseguiram até aumentar a dose de terror através da vossa curta. Era o objetivo. Patrícia, já que estás com o prato na mão, queria-te fazer uma pergunta agora mais direcionada especificamente com a Reviravolta, com a vossa experiência, não é? É uma empresa fundada também por mulheres, para a animação, vocês querem se focar no terror, fala-nos disso. Foi uma grande aventura, para começar. Começar um estúdio, de certa maneira não. Eu sinto que foi o melhor que eu podia ter feito, porque o mercado precisa disto, especialmente o nosso. Algo que foi muito bem falado pelos oradores foi a questão da divulgação. Nós existimos e não são os consumidores que têm que ir atrás de nós e escolher saber nós temos que nos destacar. Porque se nós estivermos à espera que os consumidores venham atrás de nós podemos ficar sentados. Nós temos que mostrar este grupo de players, vamos dizer, que já existe cá no país, e dar a entender uma nova perspectiva de como fazer cinema. Pelo menos eu falo no campo da animação. A nossa grande missão, objetivo da Reviravolta é definitivamente explorar a fantasia, o sobrenatural, o terror, géneros que tu te perguntas o que é a animação portuguesa e não te vem logo à cabeça. E nós queremos mudar um bocado essa realidade. Nós queremos produzir conteúdo especialmente com os jovens em questão, em conta, porque se nós pensarmos quem é que consome mais mídia, mais cinema a nível global, é os jovens. E se os jovens não tiverem uma voz no audiovisual, quem é que predomina? Nós temos que produzir mais, temos que ouvir-nos uns aos outros, temos que nos unir e lá está, mostrar o que é que nós temos. Porque se nós não nos mostrarmos, se nós não nos destacarmos, não acontece nada. E nós, enquanto mulheres, é assim, nós estamos ainda um bocado no princípio do nosso caminho, enquanto Reviravolta. Ainda não tivemos muitas dificuldades em relação ao nosso género, temos plena noção de que é um problema, é uma situação que existe no mundo e, eventualmente, temos a certeza que isso vai nos parar no nosso caminho. No entanto, talvez o que mais nos acontece é nós somos novas. Nós somos novas na indústria, ou seja, acabámos de chegar, mas também não é como se não tivéssemos noção do que é que se passa, mas também às vezes somos um bocadinho julgadas pela nossa idade. Não é uma questão que eu quero muito explorar, mas existe muito uma espécie de muralha entre quem está a fazer audiovisual e quem quer explorar um bocadinho mais do que é consumido hoje em dia. Existe muito uma cultura de nicho em Portugal. A questão é, quem consome cinema, no geral, é muito pelas massas, é conteúdo comercial. Quem está mais habituado a ir à procura do cinema está muito perto dos festivais, das faculdades, só que para tu chegares a esse interesse pelo cinema, tu tens que começar por algum lado. Tu tens que começar por aquilo que toda a gente vê e depois crescer a partir daí.
Mas nota-se uma grande falta de vontade, não é? Da indústria do cinema, por exemplo, cá em Portugal, de apostar nesse tipo de género. ainda mais. Em apostar no geral, não é? Era aquilo que o Paulo estava a dizer, não é? A falta de recursos que há em geral, e ainda principalmente para jovens. É assim, existe grandes conversas de que muitas vezes, e é verdade, não estou a dizer que não é, que os meios financeiros são o problema. No entanto, não são só o problema. Agora, não vamos comparar com a nossa economia e economias de Américas e por aí fora, não vale a pena. Dinheiro temos, não é como eles, mas temos. A questão é, nós temos que decidir apoiar naquilo que traz revenue, que traz dinheiro de volta. É bom apostar em cinema de autor, nunca digo, aliás, eu a partir do momento em que me inseri nesse mundo, eu cresci bastante, não só enquanto consumidora, mas também enquanto criativa. Mas é preciso apostar em algo que não seja só por conceito, mas também que tenha algum valor comercial. Tu tens que ter em mente o público que tu tens. Se apenas te focares naquilo que é a tua perspectiva e somente a tua visão e não ouvires e não perceberes para onde é que o teu filme depois vai, não podes estar à espera que tenha um caminho longo. Temos que começar a pensar no cinema como um modelo de negócio e não só como uma forma criativa. Não anular o lado criativo de todo. É muito importante nós darmos a entender ao mundo a nossa cultura, o que é que nós temos para dar, mas ter um equilíbrio. E acho que definitivamente é o que falta. Nós precisamos produzir boas obras, com boas histórias que nós temos cá, e nós temos tantas histórias super interessantes cá. Sim, precisamente era o que a Sandra nos tinha dito há bocado, não é? Aquela coisa do não vemos, portanto não existe. Falta divulgação, sem dúvida, tentar projetar o nosso trabalho, neste caso o vosso, acima de tudo. E eu também gostava de saber a opinião do Samir neste sentido, não é? Primeiro porque o Samir não está a estrear-se na indústria, no seu lado, na sua perspectiva, e obviamente fazendo trabalho num género tão específico, como é que funciona esta questão de encontrar público ou de não encontrá-lo? Bem, primeiro que tudo, encontrar público é difícil. É difícil, mas a gente chega lá. Por exemplo, no meu caso falo no nosso caso porque somos uma equipa. Eu vou falar mais da parte da banda desenhada. Quando a gente fez a Valkyria, nós estávamos só para... Pronto, olha, é só um volume. Ou como eu estava a dizer, o ilustrador disse, não, isto tem potencial, vamos fazer mais. Bem, fazer mais, ok, tudo bem, mas a quem queres vender? A gente vai vendo. E então fomos conhecendo várias pessoas e o mais engraçado de tudo, as mulheres gostam muito de textos românticos. Mas eu disse, olha, vocês querem ler... Samir, não sei se será bem assim. Vocês querem ler algo diferente? Sim, então olha, leiam lá isto. E por acaso fomos bem aceitos. Ninguém nos atirou com o sapato. Mas agora falando um pouco a sério, isto é assim, nós divulgamos as obras, depois fomos às vezes convidados para apresentar. Por exemplo, no meu caso, fui convidado para alguns festivais de cinema, para as convenções literárias, para falar, por acaso, há 4 anos atrás, fui convidado para falar na Expacon sobre o movimento Splatterpunk ibérico. Uhum. Ou seja, eu tinha falado da parte portuguesa. E da parte portuguesa, como bem sabíamos, na altura havia pouco. Sim. Mas igual, graças a Deus, já há muita gente. Graças a Deus.
E o que estava a dizer mais? Pronto, somos convidados para eventos, pessoas particulares. Portanto, a mim parece-me que é uma questão também daquilo que a Patrícia estava a dizer, essa questão do nicho em Portugal, não é? Tal nicho. É ir apelando ao nicho. O problema, e acho que era aquilo que a Patrícia também queria dizer, é o sair do nicho. Ou tentar expandir o nicho, não é? Sim, mas também um grande problema do nicho, e que tem sido há vários anos, é a questão da divulgação. Sim, sim. Nós somos, de certa maneira, conhecidos um bocado como o mercado da galinha dos ovos de ouro. Porquê? Nós fazemos coisas tão interessantes, e se o público tivesse uma oportunidade de até ver, de criativos verem o behind the scenes, o processo de fazer aquilo que nós fazemos, havia tanto mais público. Iria ser assustador, de certa maneira. Ele existe, aliás, muitos dos profissionais que acabam por se inserir no ramo, eles vão à procura, mas torna-se impossível perceber o que é feito, o que é utilizado, como é que eu entro. E uma coisa muito importante para que haja público e que haja um following é o público tem que se sentir inserido, tem que se sentir que faz parte da jornada. Não pode ser deixado fora. E às vezes o público até consegue ser um bocadinho preguiçoso, mas isso é raça humana. E nós temos que ir ter com ele, temos que começar não, nós de certa maneira já temos produtos, filmes, séries que estão a ser transmitidos lá fora e estão a ser licenciados por plataformas de streaming, que é o futuro. Mas ainda há muito o medo de vender estas plataformas de streaming, porque também já fomos um bocado enganados, mas isso é outra questão. Mas não temos de deixar as coisas escondidas, porque se ninguém souber do nosso produto, não podemos estar à espera que o público queira comprá-lo. E um grande exemplo disso, não é propriamente um exemplo de horror, eu gostava de ter, sinceramente, é uma série que foi licenciada pela Netflix muito recentemente, que é O Pôr do Sol, que mostra algo que, pelo menos, o público português já estava a sentir há algum tempo, que era a exaustão na produção das telenovelas. Não tenho nada contra o género, mas lá está, foi uma série que foi feita a pensar na perspectiva do público que o ouviu, e houve uma resposta tão boa porque ele sentiu o ouvido, ele foi à procura, ele até falou aos amigos, falou aos colegas, houve marketing da fala, já quase não existe, as pessoas não falam umas com as outras, já quase. É tudo muito pelas redes sociais. Sim, foi sim. tão boa, falou tanto para as pessoas que as pessoas sentiram o desejo de falar daquilo. E precisamos de mais produtos de terror mesmo. Claro. Também mais pontos de divulgação, pronto, não querendo fazer aqui assim, mas mais eventos como estes em que as pessoas podem vir a dar a conhecer o seu trabalho. Eu gostava também de ouvir a Susana, que vem de uma área, é oceanógrafa física. Sim. Portanto, é uma área completamente distante. O Samir também é tradutor, mas penso que isso está mais perto da palavra. Susana, fala-nos um pouco também da tua experiência. Como é que foste parar ao terror? Como é que chegou até ti este nicho, se quiseres ir por aí? Ok. Como é que eu fui parar ao terror? Eu sempre gostei de escrever, apesar de ser de ciências, sempre gostei de escrever e escrevia muito para mim. Entretanto, comecei a fazer cursos de escrita e finalmente encontrei um curso de escrita de terror, que é dado pelo Pedro Lucas Martins, que está ali.
E a partir daí eu comecei a ver que talvez a minha escrita se encaixasse em algum, digamos, género. Eu não gosto de dizer que escrevo terror. Eu escrevo e depois as pessoas podem interpretar aquilo que eu escrevo como elas quiserem. Se calhar os elementos do terror estão lá. Eu gosto de escrever tanto na forma de poesia como na forma de prosa, mas eu vejo, por exemplo, os meus contos como peças de teatro, em que eu gosto de contar histórias ao descrever imagens. Portanto, dirias que há sempre uma componente performativa na tua escrita, nem que seja assim, na base. Uma certo? componente, desculpa? Teatral, Performativa. Sim. Aliás, eu ia te dizer que quando li o teu poema, e não foi a primeira coisa que li tua, porque também li o Sangue Novo, de facto tu disseste que não escreves necessariamente no terror ou que não encaras a tua escrita dessa forma, mas a maneira como invocas a imagem na tua escrita remeteu-me para o tipo de terror que é feito pelo Lovecraft e a escola que vem dele, que é do como é que vamos tentar materializar com palavras, não é? Um conjunto de coisas que são abstratas. Como é que nós vamos buscar essas coisas? E eu sinto que a tua escrita faz muito isso. Sim, isto foi assim. Eu antes escrevia um pouco assim, comecei a escrever mais assim depois do curso. Se calhar. Influências do Pedro. Se calhar por escrever mais intensamente. Porque eu antes escrevia muito pouco, escrevia só quando tinha vontade. Agora também é mais ou menos assim. Não deveria ser. Mas eu comecei a escrever mais assim e cada vez mais metaforicamente depois do curso, é verdade. E falando do nicho, eu durante muito tempo estava triste porque ninguém percebia o que eu escrevia. E eu aí tinha duas opções: ou continuava a escrever o que eu queria ou tentava escrever de outra maneira, e eu decidi, não, eu vou escrever como eu quero, porque é assim que eu gosto de escrever. E continuei a escrever assim. E sim, eu vejo os meus textos como peças de teatro. Normalmente só tem uma ou duas personagens, normalmente uma, e são sempre quase, digamos, monólogos interiores. Que, nota de rodapé, vai parar ao teatro absurdista. Portanto, eu acho que tu estás a inserir-te num conjunto de movimentos, nada. Estou eu aqui a fazer as minhas interpretações. Eu não sou de línguas. Portanto, olha, quando sair um ensaio meu sobre uma coisa tua, já sabes. É por causa destas coisas todas. Okay. Mas de facto, tu falaste numa coisa muito importante, que é o tentar conjugar aquilo que nós queremos fazer, neste caso o que vocês querem fazer com a vossa arte, e o outro lado que a Patrícia falava, que é, nós temos que fazer alguma coisa que seja marketable, não é? E, portanto, e às vezes há aquele medo de nos perdermos nesse caminho, não é? Sim. Eu acho interessante que tu, por exemplo, tiveste uma posição muito marcada de as pessoas não percebem o que eu escrevo, então eu tenho duas hipóteses: ou eu continuo a fazer o que eu quero ou mudo aquilo que estou a fazer. E a Patrícia tem uma perspectiva mais pragmática, eu diria, nesse aspecto, de olhar e dizer, ok, eu quero fazer isto, como é que eu vou fazer isto marketable? Não? Sim. É bom sermos fiéis ao nosso estilo e à nossa perspectiva. Acho que sem isso a nossa arte, de certa maneira, não tem uma certa alma. E se fizermos algo que nós próprios sentimos que não está a ser verdadeiro, depois não parece que o merecemos. Mas é muito importante perceber de como é que a nossa arte vai ser pegada, porque eu costumo dizer isto, aliás, também já me disseram várias vezes, nós somos artistas, mas também temos que pôr comida na mesa. Ok? Todos nós sabemos dessa realidade. E é um pouco isso. Nós temos que pensar para onde é que a nossa arte vai. Porque nós falamos com um produtor ou falamos com um distribuidor. E se essa pessoa não perceber como é que vai pegar na nossa arte, ou nós não lhe demos a entender, ninguém nos pega.
Era exatamente o que o Samir estava a dizer na questão dele, que até houve a questão da censura, especificamente, mas em geral, pelo que me parece, o local que o Samir encontrou foi a Amazon, precisamente porque como tornar marketable uma coisa que de facto é bastante extrema, é bastante explícita, principalmente no mercado português, não é? Sim. Mas nota que é escrito em espanhol, portanto, o Também. mercado não é só português, não é, Samir? Sim. Também tem coisas em inglês, portanto, o Samir tentou fazer um branching out e acredito que lá fora talvez tenha uma expressão maior. Pois. Eu acredito. A questão aqui é muito bom ter na Amazon e ter noutras plataformas. É ótimo, é um grande passo. Só que nós vamos a plataformas como a Amazon ou outras semelhantes e nós parecemos um peixinho no mar. E nós precisamos de mais players, vamos dizer, mais pessoas, mais... Não vou dizer só marcas, mas não podemos ser só nós dentro do mar. Nós temos que nos unir e unir-nos a players grandes para tornar-nos num tubarão. Porque eles sabem como se tornar num tubarão. Podemos ir à procura de formação, podemos ir à procura de conhecimento, só que um estúdio não é feito por uma pessoa. Claro que não. Um livro não é distribuído só pelo seu autor. É Claro que não, tudo há um toda trabalho uma de indústria, equipa. Sim, há toda uma máquina por trás destas coisas a fazê-las acontecer, não é só criar e publicar, há todo um processo muito complexo pelo caminho. Madalena, consegues-nos dar também a tua opinião um pouco sobre isto? Principalmente porque a tua arte, claro, insere-se numa perspectiva bastante diferente daquela que é do Samir, que é da Patrícia, que é também a da Susana. Portanto, quais são os teus pensamentos também nisto? Eu acho que aqui há dois fatores a ter em conta a partir do momento em que uma pessoa cria uma obra criativa, que é a parte pessoal, ou seja, do criador. E eu, neste contexto, ouvi há uns anos uma frase que me ficou para sempre, já nem sei o contexto em que foi, mas que dizia que toda a arte é uma autobiografia, ou seja, há sempre algo do autor, do criador, que passa para a obra que está a criar. E cada obra que se cria nunca está isolada do seu autor, porque uma coisa está relacionada diretamente com a outra. Mas também há o outro lado, há o do espectador, há o do leitor. E dependendo, se calhar, do tipo de arte que se está a fazer, é importante ter esse lado também em conta, especialmente se queremos, lá está, comer e ter comida na mesa. Mas agora, se calhar, vai depender do tipo de arte. Por exemplo, no cinema é muito importante ter o espectador em conta. Mas, se calhar, não sei, em pintura, se calhar já não. Já a expressão do artista, se calhar, é mais proeminente do que próprio. Não sei. Sinceramente, isto aqui vai muito depender. Mas eu diria que é importante ter esse equilíbrio dos dois fatores quando se cria alguma coisa. Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Aliás, eu vi já não só exemplos de argumentos que não são... peço desculpa. No cinema não se conta só com as histórias. Ela pode ser comerciável ou não. Nós também temos que ter em conta o estilo. Isso também é muito apontado cá. Inclusive existem profissionais que estão tão focados naquilo que se faz cá, que olham para estilos mais comerciáveis e dizem literalmente na nossa cara de que isto aqui não se faz. Tu aqui não consegues fazer nada. Lá fora, totalmente. Lá fora tens público. Lá fora tens quem te contrate. Aqui não. E acho que há cada vez mais artistas que têm inspirações, que têm um histórico de ver o que é feito lá fora, que
a sua arte é afetada por isso. A nossa arte é um conjunto de várias inspirações. E se há cada vez mais artistas que procuram fazer essa arte porque é o que lhes inspira, é o que eles gostam, essa arte tem que ser ouvida. E se ainda por cima faz dinheiro, por que não apostar nela? Não podemos ser teimosos ao ponto de pisar no nosso próprio pé. Nós temos que ir para a frente. E isto foi algo que foi muito discutido no 7º encontro do cinema português. O nosso estúdio, a Viravolta, esteve presente neste encontro, que foi um evento com vários estúdios, não só de cinema de animação, mas também de imagem real. E este problema foi discutido bastante e teve várias perspectivas, mas para além de analisar o problema, nós temos que arranjar uma solução e ser proativos. Não é dizer, existe um problema e agora? É trabalhar para a solução. Grande parte dos apoios que existem, ainda bem que existem apoios, é desta maneira que nós produzimos coisas, são apoiados pela mesma entidade. Mas eu diria sem dúvida que vocês estão a trilhar um caminho que é muito ténue e que tem que ter um jogo de cintura muito grande entre a vossa produção criativa e a demanda capitalista. É isto. Sim. Eu gostava de perguntar ali também à Madalena, porque ela diz que gosta que a arte dela seja socialmente comprometida, se quisermos pôr assim. Como é que consegues fazer uma gestão desta questão, Madalena? E como é que a tua arte pode ou poderá ser, em que âmbito, realmente socialmente comprometida? Eu acho que, pegando um pouco no que eu estava a dizer há bocado, no facto de parte de nós passar para a obra, quer nos apercebemos ou não, há questões que para cada pessoa acaba por passar mais. E eu para mim, pessoalmente, a questão da consciência social acaba por passar muito nas minhas ilustrações, no geral. Muitas vezes de forma intencional, muitas vezes, se calhar, inconscientemente. E isso é algo que, por ter uma importância para mim, acaba por passar naturalmente. Por acaso, no caso desta submissão, não foi de toda uma intenção minha, mas agora que olho para ela com outros olhos, acabo por identificar, se calhar, uma temática que é a subjugação do poder dos mais fortes sobre os mais fracos e como os primeiros acabam por monopolizar os destinos, dos segundos. Mas isto, pronto, é uma coisa, se calhar, um bocado mais rebuscada que eu interpretei ao ver de novo a ilustração. Mas acho engraçado uma coisa que é um criador, se calhar, ao criar algo, não está totalmente consciente daquilo que está a criar. Só depois, no fim, quando se calhar tem a recepção do público, é que a obra se torna completa e nas suas variadíssimas dimensões e interpretações. É, como se costuma dizer, a partir do momento em que a nossa obra vai para o público, deixa de ser nossa. É verdade. Passa a ter várias leituras diferentes. Sim, uma obra nunca é nossa, se virmos bem. Exato. Nunca é de ninguém. Exato. Ou seja, é toda a gente. Exato. Eu acho que este é um momento bastante bom para pedirmos mais umas opiniões. Gostávamos de chamar ao palco alguns dos artistas que nos submeteram a alguma da sua arte e gostávamos também de ouvir um pouco como é que estão a gerir esta questão, a demanda capitalista, como eu pus, e a vossa produção criativa. Gostaria de chamar ao palco, primeiro que tudo, a Bianca Berlacchini, por favor. Uma salva de palmas. Portanto, a Bianca foi uma das realizadoras da curta que irá passar, que se chama Uma Sinfonia de Terror, e que irá passar no início do nosso filme. Poderás sentar-te aqui, por força. Bianca, fala-nos um pouco de como é gerir isso, até porque não és artista full-time, bem sabemos. Fala-nos. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigada, Alexis, e
Patrícia, por obrigarem-me a subir ao palco em cima da hora. E parabéns por este evento que eu estive a ver desde o início, o nascimento, e super orgulhosa do que os meus colegas de mestrado fizeram. Sobre a curta, basicamente eu co-realizei com a minha amiga Verónica, que há de chegar eventualmente. E basicamente a ideia que eu tive, na verdade nem foi uma ideia, foi só, estava a pensar no evento e vieram à cabeça 4 versos, escreviam assim uma estrofezita sobre o Nosferatu, que é o que vocês ouvem no final da curta. E escrevi aquilo, e a Verónica estava a pensar participar do Call for Artworks com talvez cosplay ou atuação. Ela é atriz e pronto, faz maquilhagens incríveis, e portanto estava a pensar em fazer algum cosplay. E eu só enviei-lhe aquela estrofe e disse: olha, estavas a pensar participar, faz o que quiseres com isto, se quiseres. E pronto, e começamos a pensar em filmá-la a atuar como Nosferatu, algo do género, com o poema por trás. Só que depois começamos a ter demasiadas ideias em cima umas das outras e... quase. E basicamente veio-nos à cabeça esta imagem de outro filme que nós gostamos bastante, que é Valerie and Her Week of Wonders. Não sei o título em português, mas é um filme de 1970, tchecoslovaco, meio surrealista, que fala de uma rapariga na puberdade, de forma meio metafórica, e tem uma figura assim monstruosa que está sempre a persegui-la. E tem uma imagem no filme que é a menina, e por trás essa figura com a capa em volta nela, e nós começamos a pensar que aquilo também nos lembrava muito da imagem do Nosferatu, e meio que juntamos assim as duas coisas, uma vibe um bocado comparatista. E fomos chamar uma outra nossa amiga mais nova, que é a Filipa, com quem nós costumamos fazer microcurtas para o Motel X, que também acontece aqui. E pronto, e basicamente a curta tornou-se a Filipa a andar pelo cemitério, numa realidade assim contemporânea, a cores, e depois há ali momentos mais surreais, que sempre que há um momento que remete a algo mais surreal, aquilo fica a preto e branco, e tentamos brincar também assim com as sombras para remeter à estética expressionista. E foi isso, basicamente. Nós passamos a vida a fazer assim mini curtas, sem nenhum budget, só mesmo por paixão ao cinema, e gostamos muito de terror. E eu, por acaso, nunca fui uma pessoa muito de terror, só nos últimos anos é que comecei a gostar mais e comecei a fazer curtas, e desde então têm sido todas de terror, for some reason. Acho que quando a pessoa assim entra no mundo do terror não consegue mais sair, e sim, foi isso um bocadinho o trajeto com essa submissão. Obrigado, Bianca. Assim, por favor, uma salva de palmas para a Bianca também. De facto, tu mencionas uma coisa muito importante, que é, vocês fazem isto por paixão, portanto não há budget, portanto isto vai muito, novamente, no espírito de criação do próprio Nosferatu. Não há budget, mas há paixão, e havendo paixão as coisas fazem-se. E eu penso que isso também remete um pouco ao que a Patrícia dizia, não é? Quer dizer, ok, não há soluções, mas nós temos uma paixão por isto, vamos tentar encontrá-las, vamos tentar concretizar as coisas nesse sentido. Principalmente os jovens que se encontram em posições bastante precárias hoje em dia, e entrar no mundo audiovisual, entrar no mundo da arte e fazer vida disso é extremamente complicado nesse sentido. Mesmo podemos ver o Samir, que já faz isto há muitos anos, também não vive disso. O Samir é tradutor
Portanto, é sempre um jogo muito complicado, pelo que vemos aqui. Bianca, gostarias de falar também um pouco mais desta tua vida dupla, se quiseres assim, enquanto artista e proletária? Que é um pouco isso. Parece que sou Ana Montana, algo do género. É basicamente isso, é não ter uma ideia de como fazer disso uma vida a full time, não é? Porque, pronto, ainda estou a acabar os estudos, estou a fazer uma mestrado, a tese em estudos comparatistas e a trabalhar a full time ao mesmo tempo, uma coisa que não tem nada a ver com a minha área, mas é aquela coisa de temos que viver, não é? Mas é isso, o cinema é uma grande paixão e sempre foi, e é uma coisa que eu gostava de explorar mais a fundo, eventualmente, mas lá está, acho que sinto que, pelo menos aqui em Portugal, nós não sentimos muito o cinema como uma realidade possível. Sinto que, pronto, deve ser uma coisa geral à nossa geração, mas sinto que talvez nos Estados Unidos há mais esse incentivo ao cinema, que é uma coisa ainda muito pouco explorada, é uma coisa muito de nicho aqui. Então acho que sempre que pensamos em viver disso é quase que uma utopia que pronto, nós vamos tentando fazer aqui e ali o que conseguimos, mas sinto que ainda é preciso muito incentivo em Portugal por parte das figuras que já estão mais lá em cima, não é? Sim. Que tipo de coisas é que achas que se podia fazer para estimular mais produção nossa, quer no cinema, quer... Olha, por exemplo, concursos como o Prémio Microcurtas do Motel X, que foi o que me fez começar a pensar em fazer alguma coisa, porque era acessível, posso filmar com um telemóvel, não é uma coisa assim, qualquer pessoa pode participar, e acho que esse tipo de coisas já ajuda bastante, já traz essa vontade de criar e essa visibilidade que de outra forma não se teria, não é? É tudo muito virado para as produtoras, para uma coisa tem que ser feita com muito budget e muito bem pensada, e acho que só de pensar em todo esse processo já tira um bocado a esperança do jovem artista de conseguir fazer alguma coisa. Portanto, acho que mais concursos desse tipo seria uma estratégia interessante. No seguimento precisamente da pergunta da Patrícia, eu gostava de estender essa pergunta, aliás, a todos vós. Samir, estás a trabalhar num género, como já foi dito, muito peculiar. Como é que achas que podemos divulgar isso? Além obviamente, de certas conferências ou de encontros, como é que conseguiríamos dar uma projeção maior para este género? Bem, antes de mais, gostaria também de informar, em estreia, semi-estreia, que o Zombeiro, se tudo correr bem, vai ser adaptado ao cinema. Parabéns, parabéns, Samir. Obrigado. Se tudo correr bem, é um realizador argentino, Javier Oriola, com quem tenho andado a falar, que adaptar a história do Zombeiro, do universo da Valkyria, para o cinema. E por acaso ele estava-me a falar, olha, uma das primeiros aspectos que ele me falou disse, olha, se nós fizéssemos o Zombeiro como o expressionismo alemão. Ora. Mas só que eu disse, olha, o que eu quero é que tu faças uma coisa boa, diferente, não quer que seja mesmo aquelas coisas que todo mundo veja, quer que seja uma coisa diferente, que prenda o público. E que fique no espírito do próprio Zombeiro, não é? Que também é uma coisa peculiar.
E pô, esqueci-me de falar também do Zombiro, não sei se estou a fugir um bocado à questão. O Zombiro, a origem do Zombiro é oculta. É como o próprio Joker, ou seja, ninguém sabe de onde é que ele vem. Bem, exato. Falando de novos, como promover a nossa obra, foi isso que Exatamente, foi sim. Como promover dentro do género que fazes. Desculpa lá. Então, é assim, no meu caso foi muito mais daqueles grupos do WhatsApp de literatura, que tipo, muitos escritores juntaram-se, muitos leitores e tudo, então cada um dizia qual era o género que escrevia. Agora também estou no Discord também, mas o Discord ainda não sei trabalhar muito bem, que é um bocado confuso para mim, mas pronto, que foi mais, isto é assim, a gente mete-se em vários grupos de literatura, depois aparece sempre alguém interessado, porque estão fartos de ler sempre as mesmas coisas. Claro. E querem ler coisas diferentes, conhecer autores diferentes. Por exemplo, no meu caso, acham estranho, tipo, mas quem é este rapaz? O que é que ele escreve? Ele escreve terror? Vamos lá ler um bocado. Mas quem ler o meu terror ou horror vai rir. O meu objetivo é mesmo fazer rir as pessoas. Não é causa náuseas de riso. Porque aquilo é tão absurdo, que dizer, calma lá, mas isto é... O autor está a gozar connosco ou está a falar a sério? Às vezes, mesmo na minha vida real... Há um jogo com quem lê as tuas obras, não é? Porque as próprias pessoas que interagem comigo dizem, mas calma lá, isto aqui está a entrar comigo ou está a falar a sério? Portanto, obviamente, há sempre uma tentativa de haver uma reação do outro lado. Sim. Susana, do teu lado, não é? Já foste publicada no Sangue Novo. É uma experiência que queres repetir, sim ou não? Assumo que sim. Mas também, como é que queres promover a tua arte? Bem, a nível de escrita, acho que a Fábrica do Terror tem promovido muito bem o terror. Já submeti alguns, vamos dizer, poemas para lá. Vai sair também um livro na Feira do Livro, que é uma antologia intitulada Sangue, do qual vai sair aqui. Lá o meu conto, um conto meu, a Patrícia também. Depois estou a preparar um livro de contos. Ok. Não sei se depois de alguma editora o irá pegar ou não. Depois falamos sobre isso no backstage. Falamos sobre isso no backstage. E pronto, a nível de promoção de escrita, penso que a Fábrica do Terror neste momento está a fazer um excelente trabalho. E penso que, sim, neste momento é a plataforma de divulgação melhor que temos. Definitivamente. Talvez também se houvessem, eu sei que há, e se calhar aí é culpa minha de não participar em tantos concursos, mas nem sempre, vou dizer, a inspiração para escrever existe, mas sim, talvez pudesse haver mais concursos de escrita virados para o género. Sim, e definitivamente não com prémios tipo vouchers da FNAC de preferência, porque é o costume, digo por experiência, já ganhei um voucher da FNAC, foi bom. Patrícia, como é que vamos divulgar ainda mais o terror, o cinema, o vosso trabalho? É assim, diz aqui 2 pontos muito bons, que é importante, literalmente, ter entidades como a Fábrica do Terror, entidades associadas a este género e dispostas a investir e a perceber que existe público, que é desejado. Acho que a questão ainda vai mais... Eu sei que já falei muito sobre o que é que as produtoras fazem, mas acho que para encontrar esta paixão de que falam também é importante investirmos mais na formação que existe cá no país. Não é que eu não esteja imensamente grata pela formação que tive, existem bons profissionais cá em Portugal, mas, por exemplo, não existe tanta variedade de cursos e formação no cinema
quanto há, por exemplo, em áreas como a gestão, a economia ou até a medicina, por exemplo. Sim, a própria integração dentro das faculdades de estágios, empresas que fazem recrutamento durante as licenciaturas e os mestrados, é uma coisa que falta completamente no âmbito das artes, sem dúvida. Sim, é muito importante para não só os jovens, mas para quem gosta de cinema encontrar o seu lugar, encontrar aquilo que faz sentido para eles e trabalhar e ter os recursos para chegar lá aonde eles querem. Para ser o melhor, para se sentirem realizados. E existe boa formação lá fora, mas é lá fora. Parece que, lá está, outra vez a galinha dos ovos hoje, parece que os segredos estão lá fora. E é preciso, se nós queremos produzir bons filmes e talvez nos ficarmos mais perto de... Não só de budgets, mas da qualidade que é feita lá fora, a nível de tudo, de meios. É importante termos bons profissionais e profissionais competentes, outra vez, não é como não tivéssemos, mas nós conseguimos fazer melhor. Temos que formar bem as pessoas para depois termos bons trabalhadores ainda mais competentes e uma indústria ainda mais forte. É a minha opinião. Concordo plenamente. Madalena? Eu penso que tocaste aí num ponto que acho bastante importante que Portugal, mais especificamente, devia apostar, que é no recrutamento de empresas para os jovens artistas emergentes que queiram começar a divulgar o seu trabalho. Porque é muito raro encontrar esse tipo de coisas aqui. Especialmente lá está, na área artística, em comparação com a área da economia e da gestão, tipo, não tem nada a ver. Eu acho que devia haver esse tipo de apoios e projetos e empresas e estúdios que decidam apostar em artistas que estão a iniciar a sua carreira em recém-licenciados, no fundo. E penso que também este tipo de eventos, claro está, que acaba por fazer um enorme favor a artistas que estão a lançar-se no que toca à divulgação, que é essencial para um artista. A Madalena pegou num ponto que acho que a Patrícia também poderá desenvolver ainda melhor do que eu, porque quando nós pensámos na chamada para trabalhos artísticos, o objetivo era mesmo darmos uma plataforma dentro daquilo que nós podíamos fazer, que eram os nossos recursos, para pessoas que queriam divulgar o seu trabalho. Claro que pedimos, era sempre no âmbito do Nosferatu, sem dúvida, mas o nosso objetivo sempre foi pegar nesse exemplo que vocês agarraram no Nosferatu, fizeram um conjunto determinado de coisas com este filme e tentarmos projetar também de outra forma dentro daquilo que conseguimos fazer. Sim, nós acima de tudo queríamos mostrar que há talento em Portugal, há novo talento em Portugal que merece ser conhecido, merece ser visto. Muitas vezes não têm voz, não têm plataformas, não têm entidades que os apoiam e pronto, por mais limitado que o nosso evento possa ser ou os nossos meios possam ser, nós tentámos com isto dar uma espécie de montra a vários artistas e sinceramente eu e o Alexis e toda a equipa estamos muito orgulhosos do talento que conseguimos congregar, porque recebemos coisas tão fenomenais, ultrapassaram todas as expectativas. Completamente. E estou muito grata a toda a gente, estamos muito gratos a toda a gente que participou. Realmente mostram... Obrigada, o prazer foi nosso. Sim, a cada submissão que nos caía era uma nova aventura. E víamos expressões tão diferentes e chegavam-nos de pessoas tão diferentes, com backgrounds tão diferentes. De facto, nós nunca contámos com chegar a pessoas tão diferentes. E que essas pessoas também demonstrassem tanta dedicação e tanto carinho ao investirem o seu tempo e a sua arte para a submeterem no nosso projeto. E acontece que por acaso nós conseguimos chamar aqui a Bianca, mas temos mais pessoas no público. Temos ali a Ana, que é autora do conto que eu falei há pouco,
O Som matou a estrela do cinema mudo, mas temos também outros artistas, temos a Andrea Torrang, temos a Maria J. Silva, temos o próprio Pedro Lucas Martins, que também é escritor. Temos o José Maria Covas, como já vos tinha dito, temos o próprio Samir também, aliás, todos eles fizeram submissões fantásticas. Andréia Esteves, estou a tentar de memória dizer todos estes nomes de pessoas Dias, que... Não preciso, desculpa. JM Dias. Sim, JM Dias, Silva, MJ Lima, são pessoas que... Rui Alex e o Paulo. Sim, que fizeram a BD. Silva, São pessoas com, de facto, muito talento e que merecem ver o seu trabalho reconhecido aqui e lá fora. E é isso que esperamos conseguir fazer aqui. E por isso mesmo continuamos a apelar-vos que passem ali pela nossa pequena exposição. Os QR Codes estão todos a funcionar porque eu testei também. Por favor, vejam as páginas de arte destas pessoas e quem sabe não arranjam uma nova comissão também para a vossa sala, que fique linda também, com o Nosferatu ou não. Exatamente. Acho que conseguimos mostrar que não só o terror está vivo em Portugal, que é aquilo que a fábrica também quer mostrar, mas também a arte em si está viva em Portugal. Muitas vezes achamos que o que fazemos, pronto, não se compara com o que há lá fora. Eu acho que todos estes artistas podem questionar essa ideia. Muito bem. Completamente. Com isto estamos por encerrado o nosso painel com os artistas. Queremos agradecer-vos pela vossa presença, pelo vosso trabalho fantástico, pela vossa dedicação. Uma grande salva de palmas, por favor. Nós agora vamos ter um pequeno grande intervalo até às 9h30. Quando regressarmos, já vamos ver as duas curtas, a Sinfonia de Terror, aqui da Bianca e da Verónica. Vamos também ter a curta de animação da Reviravolta. E depois vamos ter o nosso caro Nosferatu, o Homem da Noite. Até já. Obrigado.